Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos que estão conosco, sintam-se bem entre nós, Deus os abençoe. Aos irmãos que colocaram seus nomes, ofertando, que o bondoso Deus possa retribuir pelo amor e pelo cuidado que os irmãos têm com a obra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos no nosso culto de ensino da palavra de Deus. Antes de lermos, vá abrindo a sua Bíblia em Filipenses. Nós estamos estudando as epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso, epístolas da prisão. Efésios, estudamos semana passada. Hoje vamos para Filipenses. Semana que vem será a carta aos Colossenses. E a gente vai finalizar a série com a carta de Paulo a Filemon, as cartas da prisão. Eu quero apresentar o irmão Aldejorges e a sua esposa, a irmã Jaqueline. Se coloque de pé, por favor. Eles estarão congregando conosco. Ele está num serviço que tem dificultado ele vir aos domingos, tá? Mas estão vindo para a escola bíblica dominical, já participaram do núcleo de multiplicação. E domingo vai dar certo estar aqui, né? Domingo vão estar aqui. Está aí. Os irmãos vendo são parte dessa família. E que Deus abençoe de uma forma toda especial. A igreja deseja abraçá-los com alegria. Digamos, sejam bem-vindos. Em nome de quem? Uma salva de palmas para recebê-los. Deus abençoe, sintam-se bem. Graças a Deus. Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 3. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Versículo de número 7, eu estou lendo, acompanhe. O texto que acabei de fazer referência, diz assim, eu gostaria de destacar. Porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa, e confirmação do Evangelho. Toda a igreja, vamos ler o versículo 8, no tempo 3. 1, 2, 3. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Quem pode, diga amém. Queridos, assim como é difícil perguntar para um pai, não é difícil perguntar, é difícil o pai responder sobre quem é o seu filho favorito. Para uma mãe, quem é o seu filho favorito? Às vezes para um pastor também, não é? Qual a ovelha favorita, o crente favorito? São perguntas fáceis de fazer, mas difíceis de responder. O apóstolo Paulo plantou inúmeras igrejas. E se essa pergunta fosse feita para ele, ele também, eu imagino, teria dificuldade de responder, não por não saber, mas pelo protocolo, pela ética. Qual a sua igreja preferida? Qual a sua igreja favorita? Eu imagino que talvez Paulo não respondesse, tivesse todo um cuidado para não gerar conflitos, sentimentos desagradáveis e assim por diante. Mas se nós tivéssemos a oportunidade assim de dar nossa opinião, parece que a igreja de Filipos
tinha-se um olhar especial do missionário, do apóstolo Paulo. É só você ler. Parece que a igreja dos Filipenses estava sob um olhar especial de Paulo. E isso não por uma preferência humana, injusta, mas pela história, pelo contexto. É só você ler a carta. Essa carta não foi escrita por causa de uma confusão doutrinária, por causa de uma rebelião que precisava ser combatida. Não. A carta é escrita para celebrar a alegria, para manifestar gratidão. Então o apóstolo Paulo, lá na prisão, ele escreve esta carta, recheada de bons sentimentos. Você leu comigo aí esse texto? Nós lemos do versículo 3 até o versículo de número 8. Eu não sei se você já tinha visto na Bíblia aí Paulo falando que tinha saudade de alguém, mas nós acabamos de ler ele dizendo que sentia saudades dos irmãos de Filipos. Então essa igreja tinha uma posição especial no coração do apóstolo Paulo. O que fez essa igreja especial? Quem me ouve, diga amém. O que fez essa igreja especial? Vamos voltar no tempo. Vamos dar uma lembrada aqui como foi que essa igreja nasceu. Atos capítulo 16. Qual a referência? Atos capítulo 16. Paulo tem uma visão. O que é que Paulo tem? Tem uma visão. Ele vê um homem com aspecto macedônio, um homem macedônio, um varão macedônio, ele tem essa visão de noite, e aquele varão está dizendo para Paulo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. A visão que o apóstolo Paulo teve foi de um pedido de ajuda. Um pedido de ajuda. E a Bíblia diz que Paulo entendeu que era o momento dele fazer a obra de Deus na região da Macedônia. Isso está lá em Atos, capítulo 16. Não esqueça. Quando Paulo chega na região da Macedônia, a Macedônia corresponde hoje ao sul da Europa. Vá anotando aí as informações, para quando você lê na Bíblia, você, não é? A Macedônia corresponde atualmente ao sul da Europa e ao norte da Grécia. Então Paulo chegou ali na Macedônia, e o portão de entrada da Macedônia foi exatamente a cidade de Filipos. É o portão de entrada da Macedônia, foi a cidade de Filipos. O primeiro grupo evangelizado por Paulo e por Silas, um grupo de mulheres que estavam na proximidade de um rio, e eles foram ali procurar um local de oração e evangelizaram aquelas mulheres. Tinha uma delas por nome Lídia. Lídia era uma empresária, uma mulher de expressão, e ela recebeu o evangelho, bem como toda a sua família, e a sua casa serviu como um ponto de pregação, como uma igreja doméstica, como uma célula de evangelização, aqui como nós chamamos a nossa igreja, como um núcleo de multiplicação. Então a igreja começou na residência de Lídia. Você vê isso em Atos capítulo 16. Ali começou a igreja de Filipos. A igreja de Filipos começou em um período que o ministério do apóstolo Paulo passou por uma prova muito grande. Os irmãos sabem que na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram presos. Foram açoitados por causa do evangelho. Paulo repreendeu o espírito maligno que estava em uma moça. Quem já leu essa história na Bíblia, já ouviu essa história, pregação, todo mundo conhece. Ele repreendeu o espírito maligno. Por isso eles foram presos. Mas Deus, enquanto os seus servos oravam e cantavam, diz a Bíblia, perto da meia-noite, veio um tremor, um abalo sísmico. Não foi como esse tremor terrível que aconteceu de ontem para hoje em Taiwan. Inclusive pessoas estão desaparecidas, confirmados 9 óbitos oficialmente.
Não foi algo triste como esse episódio que eu estou citando, que ocorreu de ontem para hoje. Não, o abalo que aconteceu em Filipos se concentrou ali naquela carceragem, a cadeia se abriu, Paulo e Silas e todos os demais prisioneiros tiveram a liberdade, mas permaneceram ali. Inclusive o carcereiro queria se matar pensando que todos tinham se evadido, mas Paulo disse: não faça isso porque nós estamos aqui. E aquele homem entendeu que era uma obra de Deus, aceitou o evangelho. Atos 16, 31, Paulo diz para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Qual é a referência? Atos 16, 31. Vamos lá, Atos 16, 31. Repetindo, a gente aprende: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Quem já recebeu esta mensagem aqui no coração, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque a maior alegria é servir ao Senhor Jesus. Então assim nasceu a igreja de Filipos. Como é que Paulo vai amar esta igreja, sentir saudade desse povo, no lugar que ele levou uma taca, no lugar que ele levou uma pisa, não é? Foi açoitado, foi preso, foi humilhado. Mas agora, longe, ele escreve uma carta e diz: eu estou com saudade de vós. Queridos, o apóstolo Paulo não deixou o cenário, as lembranças. Como é que você se sente passando naquele lugar que você foi humilhado? Naquela rua, naquela vizinhança, naquela sala de aula, naquele local de trabalho. Como você se sente? Às vezes a pessoa corta o lugar, corta a estrada para não passar ali, para não ser reativado lembranças desagradáveis. Paulo não permitiu que aquele cenário, que a aridez daquele cenário roubasse a beleza do jardim que o Espírito Santo estava regando no seu coração. Não afetou em nada. O que estava fora não mexeu com o que estava dentro. Ele continuou espiritual. E longe daquela cidade escreveu dizendo para aqueles irmãos: eu tenho saudade de vós. Eu oro por vocês todas as vezes que estou diante de Deus, buscando a Deus em oração. Eu oro por vós. Aleluia. E o que eu acho interessante, e eu gostaria que vocês olhassem o versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim: e eu tenho retido vocês no meu coração, porque vos retenho no meu coração. Oh, glória a Deus. Paulo levou as melhores lembranças daquela cidade, porque naquele cenário, o que prevaleceu não foi a perseguição do diabo, mas foi a graça perdoadora de Deus. Quantos podem adorar a Deus nesta noite? Porque a graça de Deus é mais importante. Aleluia, glória a Jesus. Irmão, engole esse choro, ajeita essa cara, porque a graça de Deus é mais importante. Bendito seja o nome de Jesus. A graça de Deus é mais importante. Bendito seja Deus para sempre. Então, eu estou te contextualizando aqui como foi que surgiu essa igreja. E Paulo está escrevendo para essa igreja, porque ele ama, porque ele tem cuidado com esta igreja. E nós vamos agora, nesses minutos, fazermos mais algumas observações a respeito desta carta. Bendito seja Deus. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que Paulo, ele tem uma compreensão. Ele compreende as aflições com as lentes da fé. Diga comigo assim: compreendendo as aflições com as lentes da fé. Bendito seja Deus para sempre. Olhe na sua Bíblia aí o versículo 12 do capítulo 1. 12. Versículo 12. Nós vamos ler até o 14. Eu vou pedir que vocês leiam em alto e bom som, com ânimo, com felicidade. Filipenses 1, versos 12, 13 e 14. Está combinado, gente? Vamos lá, com ânimo, com alegria. Começando pelo 12.
Perceba aí como é que Paulo encara as aflições. Vamos ler. 1, 2, 3. Vamos lá, contribuíram para quê? Para maior proveito do evangelho. Versículo 13, toda a igreja. De maneira. Me acompanhe na leitura aí. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Versículo 14, toda a igreja. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente. Oh, glória a Jesus. Paulo está dizendo assim, gente, eu estou preso, mas não me enxerguem como um condenado, abandonado, esquecido. Não, porque as minhas prisões, elas são em Cristo. Está aí no versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo. Paulo não está se enxergando como uma vítima dentro dessa cadeia. Ele diz aí no versículo 14 que muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as suas prisões, estão pregando o evangelho com mais ousadia. Paulo está dizendo assim, nenhuma igreja fechou, nenhum crente se desviou porque eu estou preso. As minhas prisões estão tendo um efeito diferente daquilo que o diabo planejou. Aleluia. Se o diabo queria parar o evangelho, não deu certo. Porque a notícia se espalhou que Paulo estava preso. E aonde a notícia chegava, meus queridos irmãos e irmãs, ninguém desanimava por causa da prisão de Paulo. Os irmãos diziam, vamos pregar o evangelho com mais ânimo. Vamos pregar o evangelho com mais alegria. Bendito seja Deus para sempre. Meus queridos, pode até prender um pregador, mas ninguém prende uma pregação. Podem até prender o profeta, matar o profeta, mas ninguém mata uma profecia. Oh, glória ao nome de Jesus. É o Espírito Santo que opera através do seu povo e da sua palavra. Glória a Deus para sempre. Então Paulo, ele está enxergando a tribulação que ele está passando com as lentes da fé. Quando a gente olha para a tribulação com as lentes da fé, a gente consegue erguer a cabeça. Não, isso aqui é o melhor. Deus escolheu desse jeito porque é o melhor. Não quer dizer que está sendo o mais agradável. Não é agradável estar preso. Não é agradável ter a sua liberdade cerceada. Mas Paulo compreende aquela prisão com as lentes do Espírito Santo. Como é que você está olhando para os seus conflitos, para as suas aflições? Porque nós temos, né? A gente dá um jeito de colocar um sorriso. Quando a gente vai ver alguém, está chegando alguém na casa da gente, a gente até diz para o menino, segura lá a visita lá que eu vou aqui no quarto, aí vai lá, passa um perfume, ajeita, né, o cabelo e aí volta. Nós somos especialistas nisso, todo mundo. Isso é bom, porque a gente tem que encarar a vida mesmo de uma forma decidida. Bendito seja Deus para sempre. A gente não pode de forma nenhuma se entregar. Mas às vezes dentro do nosso coração está um deserto, está árido, o sorriso está no rosto, mas o coração às vezes está amargurado. O apóstolo Paulo está nos ensinando a sermos completos. Não é só uma questão de disfarce temporário, porque eu vou assistir um culto, porque eu não quero denunciar o que eu estou passando. Não, não é um disfarce temporário, é a essência do Espírito Santo em nós. É a essência do Espírito Santo em nós. E a minha palavra a você que veio aqui esta noite, é que o Espírito de Deus está produzindo isso em nós. A palavra de Deus está gotejando aí no teu coração. Você já olhou aí alguns versículos, você já leu, você já ouviu. São as gotas da palavra de Deus que estão chegando ao teu coração. E a frutificação de Deus vai acontecer. Para a glória do nome de Jesus. Você acredita nesta palavra? Você recebe esta palavra? Bendito seja Deus para sempre.
Então, Paulo enxerga da forma mais positiva possível. Dê uma olhada no verso 19. Dê uma olhada no verso 19. Olha o que Paulo diz, ainda no capítulo 1. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia. Irmão, podia apertar esse crente aqui de todo jeito. Aperta de um lado, aperta do outro. Só sai palavras de bênção da boca desse crente. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo assim, todo cálculo que eu faço só resulta em bênção. Eu estou preso aqui, isso aqui vai resultar em salvação. A notícia vai longe. E aonde a notícia chegar, pessoas vão amar a Cristo e vidas serão salvas para a glória de Deus. Versículo de número 20, ele diz assim, em nada serei confundido. E não importa se for pela vida ou pela morte, o nome de Cristo vai ser engrandecido agora e para sempre. Graças a Deus. Dê uma olhada no versículo 29 do capítulo 1. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também sofrer por ele, padecer por ele. Por que o pastor Erlessandro fala no sofrimento? Não seria melhor um culto? E a gente não tocar em sofrimento? Não seria melhor assim, né, pastor? Pastor, bora ficar até 9 horas mesmo. Esquece esse negócio de sofrimento. Sabe por quê? Que aqui acolá a gente toca. A gente sabe que isso não gera ibope. A gente sabe disso, né? A gente sabe que falar a realidade do evangelho, no mundo tereis aflições, não gera ibope. Seria bom a gente começar a metralhar aqui profecias de confissão positiva e tudo. Seria mais agradável do ponto de vista emocional. Só que isso não corresponde à vida real, irmãos. Especificamente nessas situações quando é só animosidade humana. Porque se for uma profecia de Deus, aí sim, quando Deus fala, está falado. Mas se for só nós mesmos, liberando palavras motivacionais, e a vida real, quando você encarar os problemas, como é que vai ser? Então, quando se abre a Bíblia, e se diz aí, versículo 29, capítulo de número 1, estamos te preparando para a vida real. Paulo está dizendo aqui, porque vos foi concedido não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. No dia que precisar você padecer pelo Evangelho, você não está inocente, você não está desavisado, não vai ser aquele crente Nutella, não, pois eu não vou continuar sendo crente, não, se for assim, eu estou fora. Não, na hora que vier as lutas, você já está vacinado pela palavra de Deus, o Espírito de Deus vai lembrar no teu coração, você foi avisado, e você é um campeão de Deus, um vencedor de Deus, na terra, pode vir o vento que vier, mas você está com seus pés sobre a rocha, e você vai atravessar pelo poder do nome de Jesus, amém? Diga comigo assim, no culto de ensino, eu estou sendo preparado para a vida real, aleluia, bendito seja Deus para sempre. Vamos para o capítulo 2, o capítulo 2 é um dos mais conhecidos, fala sobre unidade, e a maior referência dessa unidade é Cristo. Lê o versículo 3 aí, por gentileza, o senhor. 2 e 3. Isso. Isso, vai lendo aí. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Na versão ARC diz assim,
nada façais por contenda ou vanglória. Contenda ou vanglória. Tem pessoas que têm essa especialidade de conseguir criar uma situação conflituosa, mesmo no ambiente mais amigável, mais agradável, com as pessoas mais dóceis, que não faz mal a ninguém. Mas existem pessoas que têm esse brilhantismo de conseguir criar uma situação conflituosa. Isso vai na contramão da instrução da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória. O que é a vanglória? É a soberba, irmãos. É a glória que não faz sentido. É se sentir melhor que alguém por pura vaidade. Isso é chamado hoje pelas ciências modernas de autossabotagem. Pessoas que assim se comportam, se sabotam, nunca cria raiz em nada que se colocar. Na vida profissional, nos relacionamentos, nas amizades, nas atividades espirituais. Por quê? Porque está associado aí com a contenda e com a vanglória. E isso vai na contramão da instrução do Espírito Santo para a igreja. Amém ou não amém? Versículo de número 4. Os irmãos não disseram amém. Amém ou não amém? Versículo de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aqui não somente na área dos bens materiais, mas na própria posição, na honra. O versículo anterior, Paulo diz para a gente considerar uns aos outros superiores. Isso aqui é o segredo da felicidade, irmão. É aqui que a chave vira, é aqui. Qual é o melhor médico que você acha? Qual é o melhor médico que você gosta de ser atendido por ele? Qual é? É aquele que olha nos teus olhos, que te atende. Tem médico, irmão, que o camarada entra na sala, ele já, bom dia, está aqui tua receita, pode voltar. Mas eu não disse nada ainda, né? Já está com a receita pronta, não tem paciência, é grosso. Você vai ser atendido por um médico desse se você não tiver outra alternativa. E eu estou citando aqui um exemplo de um profissional, mas isso é em todas as áreas da vida. Então, considere, versículo de número 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você tem clientes, atenda o seu cliente considerando ele superior a você. É você que tem um empreendimento ali que o cliente está indo atrás de você. Mas se você tratá-lo bem, se você tratá-lo com civilidade, com urbanismo, de forma humana, você vai não ter simplesmente um comprador, você vai ter um cliente, você vai fidelizar. Fidelizar. Então, para todas as áreas da vida está aqui um segredo: não faça por contenda, por vanglória, mas com humildade. E qual é a referência desta humildade? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Quem está com a Bíblia aberta, no capítulo 2 de Filipenses, quem está com a Bíblia aberta? Só as mulheres, leiam o versículo 5, por favor. Só as mulheres, minhas irmãs, santas de Deus, mulheres cheias de Deus, vocês vão ler o versículo 5. Os homens vão preparando a Bíblia de vocês aí, pelo amor de Deus, também. Vamos lá. Filipenses 2 e 5, as irmãs vão ler com ânimo, vamos lá. 1, 2, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no presidente Bush dos Estados Unidos. É assim que diz? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento da Madre Teresa de Calcutá. É assim que diz? Não. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem pode aí desagrodar a mão do corpo assim, levantar a mãozona para cima e dizer assim: o meu Jesus é a minha maior referência. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja Deus para sempre. É Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Aí esse sentimento que houve em Jesus começa a ser desenhado no versículo 6. Vamos lá, varões, homens. 1, 2, 3. Que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. O versículo 7 diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmão, qual é o maior cargo que tem na igreja? É o cargo de Jesus, ele é o dono da igreja e acabou a conversa. É o cabeça da igreja. Pastor, eu pensei que era o pastor. Não, de jeito nenhum. É Jesus, é o maior cargo. Mas esse Jesus, que é o grandão, que é o dono da igreja. Quantos aqui são ovelhas do seu pastoreio? Levante a mão e diga glória a Deus. Esse Jesus, olha o que ele faz. Ele está no céu, ele é eterno. E o que é eterno? Eterno é algo que é maior que o infinito. Eternidade é a maior expressão de tempo em termos literários, linguísticos. É eternidade. Eternidade, irmãos. Eternidade não cabe no calendário, não cabe no cronômetro, não cabe no nosso entendimento. Jesus está lá. Isaías disse que ele é pai de quem? De quem que ele é pai? E o menino vos nasceu, os filhos se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da... Meu irmão, se é eternidade, a gente não sabe nem explicar o tamanho da eternidade. E Jesus, que é o pai da eternidade, ele é o pai da eternidade. Jesus está lá nessa grandeza toda. Mas Paulo recebe a revelação aqui que ele aniquilou a si mesmo. Ele assumiu a forma de servo. Ele abriu mão dos privilégios da divindade, da glória. No grego essa palavra aí é kenosis. Kenosis é a palavra no grego. Aniquilou-se a si mesmo e ele desceu voluntariamente. Não precisava ele ter descido. Eu não mereço que ele tenha feito isso por mim. Nós não merecemos, do ponto de vista da salvação, nós não merecíamos, mas misericordiosamente ele fez isso. O seu sentimento foi a misericórdia, associado com a humildade. Aleluia. Quando Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele está dizendo, seja humilde, seja misericordioso. Se preciso for, desça. Aleluia. Mas eu tenho cargo. Se alguém não chamar pelo nome do teu cargo, pelo teu título, desça. Seja servo. A melhor posição é a posição de servo, como a posição de Cristo. Não te preocupa. Pode descer. Amém ou não amém? Desça. Pode descer. Lá na empresa, desça. Ah, mas eu sou o dono. Mas desça. Receba a pessoa lá na porta. Ofereça o seu melhor. Ah, mas eu sou coordenador de departamento. Mas desça. Seja humilde, que você vai marcar o coração das pessoas e elas nunca vão te esquecer. Bendito seja Deus para sempre. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. A escada de Jesus, ela é diferente da escada do diabo. Você pode dizer isso aí? Diz aí para o teu vizinho, para essa irmã que está cochilando, para esse irmão aí, diz aí. A escada de Jesus é diferente, Lucas, olha para mim. É diferente da escada do diabo. Lá no livro de Isaías, a escada do diabo era só de subida. Diga comigo, a escada do diabo é só de subida. Ele diz assim, subirei acima das nuvens e estabelecerei o meu trono. Está aí Isaías, está aí Ezequiel. A escada do diabo era só para subir. Ele não ficou contente com a posição dele. Ele olhou para de Deus e disse, rapaz, eu queria era aquele cargo ali na corporação. Eu queria era o cargo de Deus. Aí ele diz assim, acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. Acima das nuvens do céu. Só que a Bíblia diz que ele foi precipitado, ele foi jogado, ele caiu. Agora a escada de Jesus é diferente, porque Jesus já estava em cima, mas escolheu descer. E Jesus desceu, se tornou homem, se tornou servo, desceu à morte e desceu até a morte de cruz. Só que quem desce, Deus se responsabiliza para levantá-lo. Quem desce, Deus se responsabiliza para te alcançar. Aonde tu desceu, pastor, eu passei da conta, me passaram a rasteira, eu caí, eu desci, eu me humilhei. Se você desceu, porque eu preciso fazer essa distinção também. Tem gente que está caindo, não é? E tem outros que estão descendo. Eu estou falando de descer. Se você se humilhar, se você descer, aonde você estiver, você não será abandonado. Deus vai te levantar para a glória do seu santo nome. Agora, quem quer fazer de tudo para subir, quebra princípios, atropela, e ele só quer subir, ele vai descer. O diabo desceu para nunca mais subir.
Jesus desceu até a morte e morte de cruz. Versículo de número 9. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus desceu, mas Deus o alcançou lá na morte, lá no túmulo. Deus o arrancou de lá no terceiro dia, e ele subiu às maiores alturas, e ele é Senhor dos senhores, e ninguém tira ele do posto dele. Bendito seja Deus para todo sempre. Aleluia. Dá para você perguntar aí para alguém qual é a escada que tu quer. Faz a tua escolha aí hoje. Escolhe qual é a tua escada. Eu falei de duas escadas. De quem são elas? Vocês estão lembrados? A escada de quem? A escada do diabo e a escada de Jesus. Jesus desceu. Está aí em Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Existindo na forma de Deus, não usurpou por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e desceu. Bendito seja Deus para sempre. Meus queridos irmãos, Paulo está escrevendo para essa igreja. Vamos lá, que o nosso tempo está indo. Vamos para a conclusão. Paulo está escrevendo para esta igreja com sentimento de felicidade, de alegria. Não é uma carta triste, não tem angústia, não tem mágoa. Tem gratidão, tem alegria. Veja como é que Paulo se enxerga aí no versículo de número 17 do capítulo 2. 17, versículo 17, Lucas Souza, lê para nós aí, filho. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício. Isso. Eu vou ler aqui na versão, obrigado, ele está lendo na NVI. Na versão mais popular que a maioria dos irmãos tem. Ao meio da revista e corrigida. Ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo está dizendo assim, eu estou perto de morrer, está chegando a hora, eu estou sendo oferecido como uma libação. Quem sabe aqui o que era a oferta de libação? A oferta de libação era uma oferta de líquido, olhe para cá, oferta de líquido que era derramado. Só que não podia ser água, porque água é comum, você acha com facilidade. Eram líquidos preciosos. 3 líquidos em especial era a oferta de libação. Primeiro, sangue. Se servia sangue na oferta de libação. Segundo, azeite. Se servia azeite na oferta de libação. Terceiro, vinho. Só aceitava água se fosse uma situação extrema. Quando Davi estava na caverna de Adulão, ele fez uma oferta de libação para Deus com água. Ele disse, quem me dera beber da água do poço de Belém? Apareceram 3 soldados, arriscaram a vida, foram lá no poço de Belém, no meio dos inimigos, trouxeram água para Davi, Davi com sede, a boca seca. Ele olhou para aquela água e disse, essa água custou o sangue dos meus soldados, eu não poderei bebê-la, eu ofereço ao meu Senhor. Naquela ocasião foi aceita a oferta de libação com água, porque naquela ocasião a água era preciosa. Irmãos, Paulo está dizendo assim, eu não sou oferta achada em qualquer lugar. Eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação. Você pode fechar os seus olhos? Pode. Pode levantar uma das suas mãos. Eu quero te dizer que tu és uma oferta preciosa, viva no altar de Deus. Aleluia. Se Satanás sussurrou no teu ouvido dizendo que tu não presta, dizendo que os teus pecados ainda estão em evidências, Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que tu és oferta preciosa no altar de Deus. Remanda, se achou, remai. Tu és oferta preciosa no altar de Deus. E tu estás sendo renovado esta noite pelo poder da palavra. Vai cair por terra toda a ameaça. Vai cair por terra toda a chantagem e acusação do diabo. Remanda, se atura, mai. Oh glória, a presença gloriosa de Deus está aqui nesta noite para fortalecer o teu ânimo e a tua fé. Tu és uma oferta especial no altar de Deus.
Oh, glória a Jesus, oh, glória. Oferta especial. Paulo diz, escrevendo aos Romanos 12, me ajudem aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Que mais? Santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Eu acredito que nesta noite eu estou diante de pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não sei o que é que o mundo vê, mas eu sei o que é que Jesus está vendo aqui nesta noite. Jesus está vendo o seu rebanho precioso, comprado com o sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus com ânimo e aumentar o volume da tua fé, porque Jesus te vê nesta noite como um filho amado, perdoado e lavado pelo seu sangue. Oh, glória a Deus. Irmãos, Paulo citou 2 obreiros, é muita coisa. Mas vamos fazer essa referência aqui. Paulo citou dois obreiros. 2 obreiros de valor. Está aí no versículo 19 em diante. O primeiro obreiro que ele cita é Timóteo. Está comigo aqui, Timóteo. Eu vou mandar ele até vós. Por que Paulo vai mandar Timóteo para aqueles crentes? Para que aqueles crentes tivessem um pastoreio, um cuidado. Paulo está dizendo no versículo 22... Esse pregador que eu vou mandar aí para vocês, ele me serviu aqui como filho ao Pai. No versículo 25, ele cita Epafrodito. 2 obreiros aqui que a igreja precisa ter. A igreja precisa ter esses obreiros. Eu não estou falando de cargos, dos obreiros que ficam na plataforma. Todos nós temos que ter essa personalidade, sermos obreiros de Deus de confiança. Assistirmos aos crentes, como Timóteo foi enviado para assistir aos crentes. Você vê alguém precisando de uma palavra de ânimo, aonde tu estiveres, tu és esse porta-voz de Deus para dar uma palavra de ânimo. Ah, irmão, tu está morrendo, tu está fraco, precisa de uma oração. Eu vou chamar o pastor para vir aqui te dar uma palavra de ânimo. Ô, irmão, tu já está aí, dá a palavra de ânimo, tu. Um aluno meu estava em Belém, era mototaxista, pegou um passageiro, levou para um determinado endereço, e o passageiro disse assim: moço, você é crente? E o irmão disse: eu sou. Ele disse: rapaz, o meu coração veio apertado nessa viagem, nessa corrida, e eu quero ser crente também, ora por mim. Ele disse: não, eu não vou orar por ti não, esse negócio que faz é o pastor, e eu não sei nem onde é que o pastor está uma hora dessa, eu estou trabalhando. E deixou a alma lá sem ser crente. Forte lástima um negócio desse. Aí chegou na sala de aula e me contou isso, na frente de todos os alunos. Uns sorriram, outros disseram misericórdia. Eu disse: irmão, como é que tu faz um negócio desse? Tu é autorizado para orar pelas almas. Aleluia. Tu és um ganhador de alma. Já passou do tempo, irmãos, que o sacerdócio era centralizado no líder. Isso aí está antes de 1500. Quando veio a reforma protestante, o povo voltou para a Bíblia. E tem uma doutrina chamada doutrina do sacerdócio universal. Você aonde? E claro que existem situações restritas ao pastor, consagrar uma criança, batizar, servir a ceia, enfim. Mas pregar o evangelho, orar pelas vidas, levar uma palavra de esperança, isso é para todo crente que é cheio de Deus. E eu sei que você é cheio de Deus. A igreja precisa desses obreiros. A igreja precisa de Epafrodito. Epafrodito, sabe qual era a missão de Epafrodito? Ele levou a oferta para Paulo. Os irmãos, está descobrindo por que Paulo amava essa igreja? Está descobrindo? Olha aí, Paulo estava lá na cadeia, preso. Inclusive a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar. Paulo pagava o aluguel da própria prisão. E os guardas vigiavam. E aquela igreja, a igreja de Corinto, mandou suprimentos. A igreja de Filipos, mandou suprimentos para o apóstolo Paulo, mandou oferta. E quem levou a oferta foi Epafrodito. E ele adoeceu na viagem, que quase morreu. Quase morreu. Uma vez, o meu pastor me chamou para ir numa missão com ele.
E eu disse que não iria naquela missão. Eu não vou, pastor. E aí eu dei uma desculpa, e quando o pastor foi à viagem, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Houve um assalto na cidade. Os bandidos correram em direção aonde o meu pastor tinha ido. A polícia foi lá. E, inclusive, utilizaram o carro do meu pastor. Depois eu fiquei sabendo. E aquilo me deixou muito triste. Não terminou em tragédia, graças a Deus. Tudo terminou bem. Mas o fato de eu não ter feito companhia. Eu ainda era um jovem, um adolescente. E eu orei ao meu Deus, pedindo que Deus me desse outras oportunidades. E Deus me deu outras oportunidades, que eu pude servir, que eu pude viajar, que eu pude acompanhá-lo em situações difíceis e em situações boas. A igreja precisa de obreiros que se arrisquem, que trabalhem. Epafrodito foi levar a oferta da igreja para Paulo, uma viagem muito longa, do norte da Grécia até Roma, capital do império. Viagem que tinha parte em meio de cidades, desertos, matos, mares. Ele foi, quase morreu. Está aí no capítulo 2, é só você ler. Ele quase morreu. Versículo de número 30, capítulo 2, versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, mas não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Amém ou não amém? Queridos, diga comigo assim: nós precisamos cuidar da obra, mas também dos obreiros. Irmãos, às vezes nós estamos cuidando somente da obra. Somente da obra. A igreja de Filipos cuidava da obra, mas cuidava também do obreiro. Paulo está preso, temos aqui o seu serviço. Mandaram uma oferta. Vamos dar uma olhada aí nessa parte. Aí os irmãos dizem assim: eita, o pastor Alessandro gostou dessa parte. Essa parte parece que interessou mais. Não é? Vamos lá, capítulo 4, versículo 15. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a dar e a receber, senão vós somente. Paulo está dizendo assim, ó, só vocês me ajudaram. As outras igrejas não me ajudaram. Versículo de número 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Versículo 17. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amém? Então guarde no seu coração, a igreja dos filipenses cuidava da obra, mas cuidava do obreiro. O que é mais fácil, dar uma oferta para a obra ou para o obreiro? É bom a gente fazer essa reflexão, não podemos ignorar isso aí. É mais fácil para a obra, mas Deus também levanta obreiros. Hoje tem um obreiro aqui que é o pastor dessa igreja. Num futuro, ou próximo ou distante, poderá ter outro. A palavra continua valendo a mesma coisa. Nós precisamos cuidar da obra e dos obreiros. Queridos, não poderia deixar de citar o cuidado de Paulo com aquela igreja. No capítulo 3, e vou citar aqui de forma superficial, Paulo disse assim: tenha cuidado com os maus obreiros. Cuidado com os maus obreiros. Como é que Paulo chama esses maus obreiros? No versículo 2 do capítulo 3, ele diz: guardai-vos dos cães. Paulo comparou os maus obreiros, Mateus, a cães, que na cultura judaica eram imundos, andavam, como até hoje andam, né, em bandos. Cães são oportunistas, são vorazes, e todo cachorro ele é voraz e oportunista. Os maus obreiros são vorazes, só pensam em si, não pensam na obra, e são oportunistas. Paulo está denunciando, cuidado com esses maus obreiros.
Outra coisa que eu gostaria de citar para a gente finalizar, o cuidado de Paulo para que essa igreja não tivesse problemas. Eu gostaria de citar aqui no capítulo de número 4, e aqui eu finalizo. Capítulo 4, versículo de número 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Memorize aí o nome dessas duas mulheres. Quem são elas? Evódia e Sintique. Paulo acendeu uma luz aqui. Por que Paulo citou o nome delas? Ele está preocupado para que a igreja não saia da bênção que a igreja está vivendo. Aí ele cita essas duas mulheres. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. A igreja de Filipos, irmão Martônio, irmão Tiago Ferreira, a igreja de Filipos, ela tinha mulheres de expressão, porque ela foi começada na casa de uma mulher, na casa de Lídia. Quem primeiro ouviu o evangelho lá na beira do rio, em Atos 16, foram um grupo de mulheres. Inclusive é uma curiosidade, quem primeiro se converteu na Europa foi uma mulher. Foi Lídia, a primeira conversa na Europa, que é na cidade de Filipos. Então a igreja se desenvolveu com muitas mulheres, pregadoras, lideranças, e essas duas mulheres eram mulheres de destaque. E estava começando um foguinho estranho, uma faíscazinha de contenda entre elas duas. Não sabemos o motivo específico. Alguns comentaristas dizem que elas estavam disputando quem ofertava mais. Oh, briga bonita. Se nós tivéssemos um desentendimento desse aqui, não era, irmão? Não era? Paulo estava pedindo para elas pararem de brigar, e eu estou quase querendo que apareça duas desse jeito aqui, né? Alguns comentaristas dizem que elas estavam querendo provar quem era mais proeminente. Aí Paulo vacina: rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Irmãos, eu finalizo dizendo: tudo que Deus nos permitir fazer na igreja, vamos fazer para a glória do seu santo nome. Amém? O diabo não tem medo de talentos que se apresentam dentro de templos, mas que são para a glória humana. O diabo, isso aí não afeta em nada o diabo. Mas quando um crente pode não ter talento, pode não ser afinado, pode não ter teologia, pode não ser tão versado na Escritura, mas se tiver humildade, se reconhecer que Deus é na sua vida, se pregar para a glória de Deus, se cantar para a glória de Deus, as cadeias se rompem e os espíritos das trevas batem em retirada e o evangelho prospera para a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia para a gente finalizar. 4:22. Penúltimo versículo do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 22. E vocês vão ler aí, para a gente finalizar o culto de ensino nesta noite. 4:22. Como é que diz aí, meus irmãos? Vamos ler todos? 1, 2, 3. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Oh, glória a Deus. Irmão, você pegou a senha aí, Paulo está preso. Mas ele mandou uma notícia, e parece que está dentro de um código assim, mas ele mandou uma notícia para o povo de Filipos. Era como se ele dissesse: olha, eu estou preso, mas o resultado da minha prisão já está lá dentro da casa de César. Todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Paulo estava dizendo assim: o evangelho aqui já se infiltrou, meu irmão, ninguém segura a igreja, ninguém segura o evangelho, já tem crente até no governo, lá no Supremo, já tem crente lá na casa de César. Bendito seja Deus para sempre. Oh, glória a Jesus. A gente fica demonizando a política, a gente fica demonizando o sucesso, mas Deus quer que você cresça, Deus quer que você entre nos palácios, pregando o evangelho. Bendito seja Deus para sempre.
Quem sabe nós estamos pregando aqui para pessoas que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, estejam sendo porta-vozes de Deus dentro da casa de César. Dentro do governo, dentro da prefeitura, dentro do palácio do governo. Deus pode fazer isso. Deus pode te levar a grandes lugares por amor ao Evangelho. Paulo está preso, mas a sua influência não está. Ele já ganhou almas para Cristo, e as almas estão em todos os lugares. Tem alguém servindo uma bandeja com vinho para César, tem alguém no gabinete, tem alguém sendo recepcionista lá no palácio de César, mas já está dizendo: a paz do Senhor, eu sou crente, o meu pastor está lá na cadeia, quem me discipulou, quem me ensinou a palavra de Deus, mas eu estou aqui no palácio de César sendo crente. Amém? Você pode pegar na mão de alguém aí para a gente finalizar o culto. Segure na mão da pessoa. Isso. Nós vamos orar uns pelos outros agora, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Você tem coragem de orar por essa pessoa? Aleluia. Diga para essa pessoa aí que ninguém segura o poder do Evangelho. Você pode dizer? Ninguém segura o poder do Evangelho. Podem prender Paulo, mas ninguém prega a pregação. Ninguém prende a pregação de Paulo. Podem prender um pregador, mas ninguém prende a pregação do pregador. Oh glória, que essa palavra te anime essa noite, que você saia daqui com ânimo, com visão espiritual. Receba de Deus esta autoridade para repreender o mal. Receba de Deus esta autoridade para profetizar a grandeza de Deus, o crescimento de Deus na tua família, na tua igreja, na tua cidade, pelo poder do nome de Jesus. Tem hino aí? Pois vamos cantar. Oh, aleluia. Vamos adorar a Deus. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua